De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um dos maiores milagres da nossa salvação é a ressurreição do nosso espírito pela habitação do Espírito Santo. Nós vemos aqui em Romanos 8, na semana passada, Romanos 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, existe dois tipos de pessoa nesse mundo: os salvos e os não salvos. E como eu falei, existe dois tipos de pessoas: os que têm o Espírito e os que não têm. Se você é salvo, é porque você tem o Espírito de Deus. Se você não é salvo, é porque você não tem o Espírito de Deus. E quando nós falamos Espírito, me entenda muito bem, eu não estou falando sobre uma atitude ou uma mentalidade. Eu estou falando de Deus mesmo, invisível, dentro do seu ser. Não é que todo mundo tem ele. Efésios capítulo 2, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, diz em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andamos segundo outro espírito. O espírito do inimigo, o espírito do maligno, ou seja, o diabo, Satanás. João 8,44 é um versículo onde Jesus mesmo falou que o pai do descrente, ou seja, o pai do não salvo, é o próprio diabo. Eu sei que nem todo mundo quer ouvir isso. Eu já tinha pessoas bravas comigo em certos estudos bíblicos aqui em Ouro Preto, antes de iniciar essa obra, essa igreja, porque quando eu falei, se você não é salvo, você é filho do diabo, a pessoa ficou brava e falou: ei, mas todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos nós somos criados por Deus, mas pela queda de Adão, nós nascemos pecaminosos, sem um espírito vivo dentro de nós, e nós andávamos segundo o curso desse mundo, em desobediência contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. E até a justiça que procuramos manifestar através de tentar guardar a lei, para Deus é trapo da imundícia. Isaías 64, versículo 6. Aqui em Romanos 8, o apóstolo, pelo Espírito Santo, está querendo enfatizar para nós a importância do Espírito Santo de Deus e como faz com que certas coisas sejam possíveis que anteriormente eram impossíveis. Ou seja, pelo Espírito Santo dentro de nós, agora nós temos um novo poder para que nós possamos fazer coisas que anteriormente nós não conseguimos fazer. Vocês estão me entendendo? É uma mudança sobrenatural, é uma transformação que vem do céu para nós. Então aqui, em Romanos 8, através dessa
transformação. Note aqui, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Boa noite para vocês. Vamos ver vocês. Nós agora somos devedores, mas eu não devo a carne. Eu devo o Espírito de Deus. A minha carne, eu sei, aqui em Romanos 8, versículo 5 diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. O Espírito, a carne, que é quem eu sou sem o Espírito Santo de Deus, só me leva para coisas contra a vontade de Deus. A minha carne é pecaminosa, quem eu sou sem o Espírito Santo de Deus. E a minha carne só me levava para coisas erradas. Mas ele diz aqui em Romanos 8:12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Na verdade, vamos enfatizar muito bem, ninguém vai viver segundo a carne. Se você tentar viver segundo a carne, você vai morrer. Note que ele diz aqui em versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, o que ele fala? Morrereis. Morrereis. Ponto final. A carne não é capaz de produzir vida. A lei pode exigir isso. A lei do Velho Testamento falava, você vai ter que obedecer para viver, só que a carne não consegue. Eu não consigo honrar a Deus com a minha vida, com a minha carne. A Bíblia diz aqui, note aqui de novo, versículo 3. Porque o que era impossível à lei, ou para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Enfatizamos, a lei é boa, o problema é a carne. Se eu tentar viver segundo a minha carne, vivendo de acordo com a força da minha carne, para honrar a lei, eu vou quebrar a lei, eu vou morrer por causa disso, porque, vocês sabem, o salário do pecado é a morte. Então isso é impossível, e não é meu dever mais. Eu não sou obrigado mais a obedecer à lei segundo a minha carne. Eu não tenho essa obrigação em mim. O que eu tenho agora é o Espírito Santo de Deus, uma transformação sobrenatural que me deu um novo nascimento e agora eu sou uma nova criatura. Então ele diz aqui em versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou transformado por causa dele na minha vida. Isso quer dizer que eu tenho uma operação que consegue mortificar, ou seja, matar as obras da carne. Vamos notar uma passagem em Gálatas capítulo 5 para ver essas obras da carne. Gálatas 5, diz aqui em versículos 19 a 21, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, óbvias, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro,
como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Então agora voltando para Romanos 8, nós entendemos o seguinte: eu sou salvo e eu tenho poder que eu não tinha para eu mortificar essas obras da carne. Anteriormente eu era escravo da carne. A carne dominava, me levava a fazer essas coisas. E eu falava, eu não quero, eu sei que está errado isso, eu não posso fazer. Eu fiz de novo. Agora que eu sou salvo, eu tenho poder sobrenatural para eu não cair nessas coisas. Eu posso cair, eu ainda tenho a minha carne. A salvação não tira de mim esse corpo de morte, esse corpo. Note aqui versículo 24 de Romanos 7. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ainda eu tenho, mas irmãos, eu tenho uma nova natureza do Espírito Santo para adultério, fornicação, lascívia, ciúmes e qualquer outra obra da carne. Ok. Às vezes, e não é incomum, é muito comum isso. Alguém fala para mim, pastor, eu vou na sua igreja quando eu estiver preparado. Alguém já ouviu algo assim? Quando eu estiver preparado, eu vou na sua igreja. Essa lógica é 100% errada. Nós não chegamos aqui quando estamos preparados. Nós não precisamos arrumar as coisas da nossa vida, limpar tudo, para depois Deus começar a operar em nós. Não funciona desse jeito. Nós vamos para Deus, chegamos perto dele, para Ele fazer essa transformação dentro de nós. Um dia eu vou receber Jesus, mas eu preciso primeiro organizar umas coisas e sabe, parar de pecar. Não, não é desse jeito. A salvação não é você melhorar a vida para Ele aceitar você. A salvação é você falar, Deus, eu sou ímpio, eu sou errado, eu sou pecador. Por favor, entre em mim e faça uma obra, uma limpeza, uma transformação pelo Teu Espírito. E daí Ele liberta. Ele liberta pelo Espírito Santo. E eu sou testemunha disso. Eu sei como o Espírito Santo liberta do pecado. Eu sei. Eu tenho a mesma carne que todo mundo aqui tem. Mas, irmãos, Ele fez algo muito pessoal dentro de mim. Eu posso cair, eu posso pecar, sim, eu ainda tenho a minha carne. Mas a Bíblia ensina, e eu sou testemunha disso, que entra no salvo um poder que vem de Deus, que é mais poderoso do que a escravidão da carne. E quando muitos falam, eu estou viciado, eu sei que Deus consegue quebrar os vícios e transformar a vida da pessoa. Ele pode transformar suas atitudes. Você não precisa mentir, você não precisa fornicar, você não precisa passar tempo na pornografia. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo de Deus e você nunca deve dizer, não adianta tentar porque eu não consigo. Se você tem o Espírito Santo, você consegue. Porque Ele é capaz de fazer tudo na sua vida. A Bíblia fala que muitas vezes o problema é que nós ajudamos a nossa carne a pecar. Você fala, eu não quero fornicar, eu não quero nem pensamento de fornicação na minha cabeça. Amém. Agora vamos assistir tal filme que está cheio disso. Você acha muito certo isso? Não, por encher os seus olhos esse tipo de porcaria, você vai encher sua mente e você vai cometer coisas erradas porque você enche a vida com essas porcarias. A Bíblia diz que se você realmente quer seguir o Espírito Santo, você vai lançar e tirar da sua vida o que está causando essa tentação. Mas ninguém aqui, presta atenção, todos nós pecamos, é verdade, mas ao mesmo tempo, outra verdade, pode ser paradoxo, mas é uma verdade. Ninguém que é salvo precisa pecar.
Ninguém. Você não precisa. Você vai pecar, mas você não precisa. Não é uma obrigação. Ele diz aqui, em Romanos 8:12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Nós temos uma nova operação em nós. Eu sei, Ele está operando em mim. E Ele me mostra coisas, Ele faz coisas. E às vezes, irmãos, eu sou extremamente fraco, que eu nem quero fazer o certo. E eu quero fazer o certo. Mas note que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, uma grande verdade aqui, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Filipenses 2:13, falando aos salvos o seguinte: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aleluia, é isso mesmo. Então você pode até não querer, mas o Espírito Santo, Ele levanta você, Ele ajuda você, Ele dá para você de volta aquele desejo de servir a Deus e não cair no pecado. Até o desejo, se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele opera em você. Faz-me lembrar de Jeremias. Jeremias, ele ficou zangado, né? O povo não queria ouvir a pregação dele. Eu desisto, ele. Eu não vou pregar mais. Mas logo depois ele fala, mas eu tenho fogo nos meus ossos e eu preciso pregar. E quando você é salvo, você pode até, não, eu sei lá, esse pecado aqui, mas o Espírito Santo, além da sua consciência, está operando e você percebe algo. E você pode agora, pela fé, descansar na operação do Espírito Santo e você não precisa ir atrás do pecado. Não precisa. A Bíblia diz que Deus dá para cada tentação o escape. Nós não precisamos pecar. Nós não precisamos. Então aqui, em Romanos 8, ele diz em versículo 13, que os salvos mortificam as obras do corpo ou da carne e vivem. A vida e paz, ele diz em versículo 6 do capítulo, onde diz, a inclinação do Espírito é vida e paz. É uma obra maravilhosa. Não é a operação do Espírito Santo, não é depressão, não é opressão. O Espírito Santo não escraviza a gente. Eu não obedeço a Deus falando, que coisa, eu preciso obedecer a Deus, não aguento mais isso. É tipo, a vida cristã é só escravidão aos mandamentos de Deus. Me desculpe se você entende desse jeito, mas não é assim. Obedecer a Deus pelo Espírito Santo é vida e paz. É alegria. Eu não fico pensando, eu quero 20 brincos aqui, tatuagem de uma mulher nua aqui na minha cabeça, eu quero ir para o bar e beber cerveja alcoólica, eu quero drogas, eu quero fazer isso. Não, eu não tenho nenhum interesse nessas coisas, porque o Espírito Santo está me santificando e me transformando e operando dentro de mim. Eu tenho todas as possibilidades de eu ir para o pecado e tudo, mas se eu deixar Ele operar em mim, eu sou salvo, eu tenho Ele, Ele vai até coloca o querer dentro de mim e faz a mesma coisa com cada pessoa aqui que é salva de verdade. Você tem o Espírito Santo. Inclusive, olha o que ele diz aqui em versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Antes de ser salvo, eu não tinha o Espírito de Deus, eu era filho de quem? Do diabo. João 8:44. Agora que eu sou salvo, o Espírito Santo não somente habita, mas ele me guia. Ele me leva para as coisas certas, ele me leva para a verdade. Então o Espírito Santo, fazendo isso, ele manifesta que eu sou o filho de Deus, ou seja, eu sou salvo. Então, irmãos, algo extremamente importante agora que todos nós precisamos entender.
O Espírito Santo de Deus, dentro do salvo, é uma testemunha interna que garante a nossa salvação. Vocês estão me entendendo? O Espírito de Deus é uma testemunha interna, declarando para você, você é filho de Deus, você é salvo. Eu estou te guiando, você percebe a minha voz, eu estou tocando o seu coração, eu estou querendo operar na sua vida, e você ouve, não aqui, ele é um espírito, você ouve aqui, dentro do seu ser. Ele vai te guiando e te mostrando coisas. E às vezes você parece extremamente estranho, porque você toma uma decisão e a grande maioria do mundo fala, o que é isso? Quem você está seguindo? Alguém que muitos não conhecem é o Espírito Santo de Deus dentro de mim, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. E eu pareço tão estranho por essa força invisível dentro de mim, que muita pessoa quer me atacar, sujar o meu nome, me perseguir. Vocês também passam a mesma coisa. Se você realmente deixar o Espírito Santo operar, os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Então, muitas vezes, os salvos, os que realmente estão andando com o Espírito Santo, guiando-os, esses que sofrem muito. Às vezes se sentem muito sozinhos. Ninguém me entende. É verdade, a grande maioria não entende o Espírito Santo de Deus. Porque a grande maioria não é salvo. Não é salvo, não entende. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Não vai entender. São duas coisas diferentes. Mas todo mundo vai para esse lugar, todo mundo faz isso, por que você não? Você acha que você é melhor do que os outros? Você agora é cantinho? E você só falou que você não vai para tal lugar fazer tal coisa? Porque dentro de você há uma testemunha. Você é filho de Deus, você é salvo e você ama Jesus. E Ele está falando contigo, mostrando para você que certas coisas são erradas e você não quer desonrar a Deus. Ainda você pode cair, você pode fazer coisas erradas. Existe essa realidade. Mas você foi transformado, você é filho de Deus, Ele guia você, Ele opera nos seus pensamentos, Ele amplia a sua consciência. O mundo tem consciência. O mundo diz, isso é certo, isso é errado. O mundo vai comparando, mas muitas vezes o mundo confunde as coisas. O Espírito Santo amplia a consciência e dá força para o nosso ser, para nós podermos fazer o que a Bíblia nos ensina é certo. Agora, vamos continuar aqui, versículo 15 de Romanos 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém de novo, irmãos. Se você quiser falar amém, pode falar amém, mas essas coisas são boas aqui. Muita pessoa tem a ideia que a vida cristã é escravidão, é grilhões nos braços e você tem que obedecer à igreja, obedecer à Bíblia, obedecer ao pastor, outras coisas. E não é nada disso. É liberdade para servir a Deus sem a condenação do pecado e sem os vícios da carne. É poder servir a Ele com toda a alegria, sabendo que não importa o que acontecer nessa terra, eu vou estar na eternidade com Cristo, porque eu sou salvo e salvo eternamente. É isso mesmo. Então você às vezes sofre, passa por isso, passa por aquilo, mas esse espírito que entrou em você não é de escravidão. Se você acha que o Espírito de Deus é escravidão, você tem uma ideia muitíssimo errada. Na verdade, é um espírito de adoção. Note aqui ele diz, versículo 15, adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba vem da língua aramaica e Pai é a palavra grega, ok? Então, Paulo, o escritor da carta, ele junta essas duas coisas. E são termos bem íntimos, como por exemplo, eu ouvi, cadê a
a Evelyn, ela tá lá em cima. Mas a Luna, ela viu a mãe dela, ela falou, mamãe, né? E eu sei que meus filhos, quando eram menores, hoje em dia, eles me chamavam de dad, que é pai, né? Mas eles me chamavam de daddy, que é papai, né? Aquela palavra de carinho, né? De uma criancinha. E a criança confia no pai, pula nos braços do pai, gosta de brincar com o pai, quer o abraço e o beijo do pai. E fala, papai, papai, papai. Essas palavras, Abba, pai, é uma expressão desse tipo de intimidade. Eu sou uma mera criancinha com Deus, mas Ele cuida de mim. Ele segura a minha mão, Ele me leva para onde eu preciso ir. Eu nem consigo andar. Eu me lembro às vezes com os meus filhos, quando eram pequenos, bem pequeno mesmo, que eu segurava a mão e a gente estava andando num lugar meio complicado e eu segurava de certa forma que meu filho caindo não caía. Porque eu estava segurando a mão. Então, assim, e eu segurando, às vezes a gente vai pular algo, um buraco, e a gente pula, e eu segurando, ele vai voando, comigo, né? Porque papai está segurando a mão. Essa é a ideia da vida cristã, o Espírito Santo entre nós, esse espírito de adoção de filhos, e eu clamo a Ele, e eu não falo, grande Deus terrível que quer me matar se eu não obedecer. Não é isso. Não é Pai Celestial. É Abba. É papai. Essa é a ideia bíblica. Eu prefiro não usar a palavra papai ou daddy nas minhas orações por causa do jeito de um possível desrespeito hoje em dia que sai com essas palavras. Mas eu quero a mesma intimidade. Quando eu oro, quando eu converso com Ele, Ele que me salvou. Sabe, eu era um inimigo de Deus, Romanos 5, e Ele me colocou dentro da família dEle. Eu não mereço isso. Eu crucifiquei Ele na cruz pelo meu pecado. E Ele não somente veio para mim e falou, tá bom, não vou te condenar. Não, Ele falou, entra na minha família, seja meu próprio filho. Essa salvação. E é esse Espírito que está dentro de mim, e esse Espírito que está dentro de você, quando você recebeu Jesus como seu Salvador também. Não é uma... Sabe, irmãos, é incrível, às vezes eu prego certas coisas, vamos fazer isso, irmãos, isso é o certo, e a pessoa fica assim... Quando você fica assim, dá para ver que você não conhece muito bem esse Espírito Santo. Claro, se eu pregar falsidade, fica bravo comigo. Mas se eu pregar a clara palavra de Deus contra certo pecado e você fica bravo, ou você não é salvo, ou você é salvo, mas você não conhece muito bem esse espírito de adoção de filhos. Essas são as únicas opções. É ruim você saber da verdade e não aceitar e achar louco obedecer a Deus. É louco isso. Absurdo. Mas se eu confesso, eu já errei várias vezes do mesmo jeito. Eu não gostando de ouvir o pastor pregar contra certas coisas, porque eu queria cometer. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, existem certas coisas que Ele faz, que acabam ajudando você a aceitar o que você não aceitava, e você vai crescendo. Como eu falei, todos os salvos vão acabar pecando aqui ou ali. Mas todos os salvos têm o poder de não pecar pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala que a salvação é instantânea, mas daí vem a santificação, e nós devemos crescer cada dia, pecando cada vez menos, e menos, e menos. Ele operando nas nossas vidas, e nós entrando cada vez mais dentro desse relacionamento maravilhoso com nosso Abba, nosso Pai. Por causa disso, nós como crentes falamos, o cristianismo não é religião. O cristianismo é relacionamento. Eu converso com Ele, Ele conversa comigo.
eu procuro entender a vontade dele, ele manifesta a vontade para mim, eu sigo a ele. Eu fico perdido com algo, sei lá, e ele vem para me ajudar. Eu caio, ele me levanta. É relacionamento. Você conhece esse Espírito Santo de Deus? Você conhece ele? Ele é essencial. Como ele disse aqui em versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Daí note versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se vocês puderem marcar na sua Bíblia, marca essa palavra, testifica. Testifica. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito dentro de mim, que ele vive dizendo, hein, você é filho de Deus. Eu? Mas eu não mereço, eu sou pecador. Sim, mas você colocou a sua fé no meu filho Jesus. Então você é salvo por causa de mim. Eu te dei o meu Espírito. Ele é a garantia, ele é a testemunha interna que manifesta que você é filho de Deus. Você vai passar a eternidade comigo. Você não vai para o inferno. Você não vai para o purgatório. Você não vai para lugar nenhum para pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou a dívida de todos os seus pecados na cruz. E Jesus recebeu a ira de Deus sobre si. Tomou sobre si exatamente isso, segundo a profecia em Isaías 53. Agora, eu quero garantir que você é meu filho. Então, vou colocar algo dentro de você. Eu vou carimbar a sua vida. Eu vou colocar o Espírito Santo dentro de você. O mesmo Espírito Santo que estava presente no dia que Deus criou a terra. É o Espírito Santo que Ele coloca dentro de nós. E daí, Paulo, ele fica muito feliz. E começa a levar para outras coisas. Note aqui o que ele fala em versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso, irmãos, é uma coisa interessante considerar. Eu agora sou irmão de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, eu sou um filho de Deus, então ele vai herdar algo e eu vou herdar a mesma coisa com ele, segundo o que a Bíblia diz bem aqui. Pedro fala em 1 Pedro 4, 3 e 14, basicamente essa ideia. Nós vamos herdar o sofrimento de Jesus e a glória de Jesus. Lembra, se você é guiado pelo Espírito Santo, sendo filho de Deus, você está seguindo algo invisível para o mundo, então você vai tomar decisões que o mundo não entende. E às vezes a pessoa fala, mas que é isso? Por que você faz isso? A pessoa critica você e quer sujar seu nome, e falar mal de você, e usar de fofoca na cidade para destruir você. Mas você passa por isso porque você herdou isto com Cristo. Faz parte, irmãos, da vida cristã sofrer. Mas ele diz aqui, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós também vamos herdar a glória. Eu estava meditando sobre isso. Vamos para Hebreus, por favor, o primeiro capítulo. E note que a Bíblia fala sobre Jesus em Hebreus 1, 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Herdeiro de tudo. Eu não tenho todo o tempo hoje à noite, mas a Bíblia fala
que nós que somos salvos vamos herdar o reino que Cristo vai reinar e nós vamos reinar com Ele, sendo co-herdeiros com Ele. Jesus, Ele vai ser o dono, vamos dizer, dos céus, da terra, e nós, donos com Ele, herdeiros dessas coisas. Um herdeiro é alguém que recebe a autoridade para cuidar de algo. Por exemplo, se o seu pai morrer e ele passa para você uma herança, a casa, vamos dizer, agora a casa é de quem? É de você. Quem tem autoridade sobre esse bem? Você. É sua casa. A Bíblia está dizendo, Jesus vai herdar certas coisas, vai ter certa autoridade, e tal vai também para nós. Eu não sou Deus, eu não mereço isso, não mereço nada disso. O que isso quer dizer? Até onde isso vai, eu não sei. Se você entrar bem na profundidade disso, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, quando Jesus vencer todos os inimigos, Ele vai devolver o reino de volta para o Pai. Que isso é depois do milênio, se vocês entendem um pouco sobre a escatologia. Mas vai ser maravilhoso. Então eu posso ter, e você pode ter certeza, pelo Espírito Santo dentro de nós, que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos irmãos com Cristo. E se eu puder até acrescentar algo, às vezes pessoas falam para mim o seguinte: pastor, será que eu vou reconhecer os meus familiares lá no céu? Alguém já ficou com essa dúvida, que eu vou reconhecer a minha família no céu? Tipo, não sei como vai ser transformado. E a pessoa tem medo que lá na glória nós vamos esquecer de tudo e todo mundo vai ficar afastado do outro. Eu não vou conhecer minha esposa, não vou conhecer meu marido, meus filhos, sei lá. Mas na verdade, o relacionamento entre todos nós vai ser mais íntimo, porque agora nós viemos de famílias diferentes, mas em Cristo somos irmãos, certo? É essa família que vai existir lá no céu, sem divisões, de família, de cultura, de língua, de raça, não haverá nenhuma divisão entre nós. Então, o relacionamento que nós temos com os nossos familiares biológicos aqui, nós vamos ter algo mais íntimo e melhor lá na glória. Todo mundo é irmão. Então, eu vou brincar lá na casa do meu irmão, como criança fala, né? E lá vai ser com todo mundo. E não haverá pecado, briga, choque, ódio, corrupção, malignidade, iniquidade, transgressão, raiva, brigas, nada disso. Essa é a herança, irmãos, que nós estamos aguardando. Deus está dizendo para nós, se você salva, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo dizendo para você, tudo isso vai chegar para você. Então agora nós podemos aguentar o sofrimento, a perseguição, as dificuldades, as tribulações dessa vida. Nós podemos estar tranquilo, comparado com a glória que vai chegar. Eu me lembro de alguns teólogos conversando, eles falaram, eu não sei, mas parece que talvez nós vamos explorar todos os planetas do universo. Deus vai nos dar a capacidade de crescer mais e servir mais. E nós vamos fazer isso, aquilo. E eu não sei, você não acha meio estranho que Deus criou esse universo inteiro e a gente fica só em um planeta só? Eu sei que agora a gente está entrando em outras coisas, mas Deus nos deu... Quem já percebeu que sua natureza é maior do que a vida que você vive? Que você percebe que há outras coisas, mas você está aqui preso. E a Bíblia até fala sobre isso. Quer ver? Vamos chegar aqui, Romanos 8. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Parte disso é um corpo transformado que não tem pecado. Amém. Mas vamos continuar, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura
que é toda a criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Que quer dizer, já somos filhos de Deus, mas haverá uma manifestação clara disso. Quando Deus separa o trigo e o joio, esse tipo de ideia. Mas vamos continuar, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, Deus sujeitou a criação para essa vaidade, para a gente precisar trabalhar no suor, machucar o corpo, sofrer com as coisas desse mundo. Tudo isso, quando Deus amaldiçoou a terra, depois do pecado de Adão, nós sofremos com isso. Quem aqui levanta a mão, você já falou essas palavras? Eu não aguento mais. Você pode levantar a mão se você já falou. Ok, tá bom. É isso que está falando aqui. A gente fala isso. Só que quando você tem o Espírito Santo, você pode falar, não, eu aguento. Porque eu sei o que está chegando. Eu vou ser glorificado. Eu vou herder todas essas coisas com Jesus. E eu vou ser co-herdeiro com Ele. Então ele fala aqui, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Alguém diga amém. É isso mesmo. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quem aqui já estava grávida na sua vida e lembra das dores? Vocês lembram das dores da gravidez? Ana Paula, lembra algumas coisas, né? Pois é. Deus compara isto com os gemidos da criação. Eu estou vendo Vladimir Putin na Rússia, a Coreia do Norte, eu estou vendo bancos entrando em falência, eu estou vendo pessoas querendo usar inteligência artificial para mentir e enganar a todos. Eu estou vendo pessoas, eu li hoje, um homem começou um relacionamento com uma inteligência artificial, ele era casado, e a inteligência artificial falou para ele como se matar, ele se matou. Eu li isso hoje. É louco? Não, mas como assim? É um robô. É. Mas esse mundo tem problemas. Pessoas que estão querendo completamente transformar a América do Norte e a América do Sul para nações comunistas. Que todo mundo ganha a mesma coisa. O que quer dizer, vai entrar um mercado negro, as pessoas não vão ganhar o que eles merecem ganhar no mercado. A coisa fica feia. E nós estamos querendo liberdade e tudo. E a Bíblia fala que os não salvos vão ser enganados pelo anticristo, achando que ele vai salvar desses problemas. Mas nós que somos salvos, nós não vamos ser enganados. Na verdade, a Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer e nós nem vamos estar aqui durante o período da tribulação. Mas vamos continuar. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Que, irmãos, eu gostaria muito de passar tempo com essa ideia, mas nós temos o Espírito Santo. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, ele já me adotou, mas a manifestação disso vai acontecer quando ele glorificar o meu corpo e me colocar na glória com ele. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o esperamos. Eu falei de muita coisa agora, hoje à noite, que são coisas invisíveis. Eu falei de uma experiência cristã que o mundo não vê e não entende. Eu falo que há um conflito agora entre o salvo e o mundo, porque o salvo segue algo que é contra a carne do mundo. Eu falei de sofrimento e conflito por causa disso. Eu falei da glória que vai chegar. E o verdadeiro salvo, ele espera nessas coisas invisíveis.
ele tem uma testemunha dentro de si que diz: você realmente é filho de Deus, você é salvo, e grandes coisas estão chegando. Então aguente agora o que está chegando, porque depois vai ser maravilhoso.